Salve, salve! Aqui, Thiago Petreca, para mais um vídeo sobre liderança. Nesse vídeo eu quero conversar com você de um tema bastante específico que está relacionado a esses esforços de desenvolvimento que muitas empresas colocam energia, esses esforços que estão relacionados a conquistar mais resultados, a resolver melhor os problemas, a inovar, a encontrar caminhos diferentes, tanto para gerar as mudanças necessárias, como também para lidar com as mudanças que, de certa maneira, ou inevitavelmente, nos assolam. Elas são, de fato, algo que é imprescindível na nossa própria vida. Isso vai acontecer, né? Teremos que lidar com as mudanças. E aí, nesse vídeo eu quero tratar contigo sobre a questão dos esforços do desenvolvimento humano dentro das empresas, no que tange tanto a sua questão relacionada à estrutura, questão relacionada à estratégia, né? E trazer para você uma visão que talvez, em princípio, possa parecer um tanto quanto incômoda. Porém, é necessário, na minha visão, para que a gente tenha condições de criar aí um senso crítico, né? A capacidade de coexistir na nossa mente as polaridades de maneira que elas não entrem em confronto, e sim elas gerem um contexto de uma boa análise. Eu parto desse princípio a partir da minha própria experiência com a Get Abstract, por exemplo, que é a maior biblioteca de resumos de livros de negócio do mundo, artigos de negócio, relatórios econômicos, video talks, que eu represento no Brasil desde 2012. Então, em janeiro de 2022, nós completamos 10 anos de Brasil. Por conta disso, nós somos parte desses esforços dentro da companhia. Então, a gente está, de fato, vivenciando e vendo esses esforços, vendo aquilo que dá certo e vendo aquilo que também não dá certo, né? Aquilo que acaba saindo do controle, não atinge aí os pontos que inicialmente haviam se entendido como seus fatores de sucesso. E isso, da maneira que eu vejo, é bastante recorrente. Então, ao ver e viver esta experiência, atrelado à minha própria experiência e estudos dentro do campo do desenvolvimento humano e da liderança, eu quero partilhar um pouquinho dessa minha visão com você, né? Às vezes é um assunto que pode incomodar, como um barulho que passa aqui do lado, coisas que estão interferindo no nosso dia a dia. Olha só, para a gente começar a fazer uma análise sobre essa questão do resultado dos esforços de desenvolvimento humano que as empresas colocam frente aos seus funcionários, é importante a gente compreender algo, da maneira que eu enxergo isso, a partir do seguinte princípio, né? Que princípio é esse? É o princípio do teto, né? Eu trabalho a ideia do teto, que ele pode ter essa sensação de limite, mas a gente também pode trabalhar a metáfora da montanha, aonde, na verdade, não é o nosso teto, mas é o nosso próprio topo. Uma coisa que, muito provavelmente, você vê nas redes sociais é uma tempestade, é uma enxurrada de profissionais que fazem o seu melhor para motivar as pessoas a atingirem o seu próprio melhor, a alcançarem o seu potencial. Porém, da maneira que eu enxergo este movimento que é feito nas redes, ele tem mais de marketing e menos de realidade. Eu vou tentar explicar isso para você da seguinte maneira. Quando eu falo mais de marketing, isso está embutido tanto nas estratégias, nos gatilhos que são utilizados, mas acima de tudo, está relacionado, obviamente, com a necessidade de se gerar o próprio negócio. Isso eu estou falando dos profissionais que se colocam à frente nas redes sociais no intuito de ajudar as pessoas. Eu acredito que muitos, de fato, conseguem ajudar. Porém, a maneira como o discurso é apresentado pode, erroneamente, levar as pessoas a acreditarem que, literalmente, o céu, ou quem sabe a galáxia, o universo ou o multiverso, venha a ser o limite. Tanto é que esse tipo de coisa é utilizado como um jargão, né? Isso é utilizado quase como um clichê, como um mantra, né? O céu é o limite, você pode tudo. Eu parto do princípio que essa história de que você pode tudo, ela é errônea.
ela é limitadora. Olha só que paradoxo mais curioso, gente. A partir do momento que eu falo que você pode tudo, isso significa que você se distancia de você mesmo. E é um paradoxo, e por isso vira um limite, porque ao se distanciar de você mesmo, você perde noção do seu próprio potencial. Para a gente olhar isso mais de perto, vamos pensar da seguinte maneira. Vamos pensar na natureza. Vocês já devem ter percebido que eu faço questão de gravar os vídeos em meio à natureza, porque para mim ela realmente é muito inspiradora. Ela de fato é um contexto que nos permite, se tivermos os códigos para isso, de aprendermos diariamente, se a gente parar e de fato observar. Então eu espero que esse meu cenário tem menos natureza do que a parte de construção, mais uma questão de proteção do sol, da chuva e etc, mas que a mensagem da natureza aqui do meu lado possa também te inspirar. Olhando para a natureza, o que acaba acontecendo, e isso aos olhos de nós, seres humanos, pode parecer muito injusto, é que a distribuição de talentos, ela é desigual, simplesmente desigual, né? E a gente não precisa fazer muito esforço para ver essa realidade. Muitas vezes a gente quer ignorar essa realidade achando que a gente pode ser o próximo Elon Musk, o próximo Steve Jobs, o próximo Jack Welch, o próximo Pelé, o próximo Neymar, o próximo Cristiano Ronaldo, o próximo Oscar Schmidt. Tem muita gente boa, o Michelangelo, Sócrates, Nietzsche, Foucault, enfim, tem muita gente boa que viraram pessoas públicas, viraram pessoas conhecidas. Porém, também tem muita gente boa que não teve o benefício, ou quem sabe, o malefício de se tornar uma pessoa pública e carregar o peso de, obviamente, ter a responsabilidade de ser uma pessoa pública. Então, partindo desse pressuposto de que a natureza distribui os seus talentos, né, distribui as potencialidades individuais de forma desigual, esse é o primeiro ponto com o qual eu contraponho a lógica de que o céu é o limite, a lógica de que você pode tudo. Você não pode tudo. Você pode o seu topo. Você pode escalar a tua própria montanha. E aí, quando a gente olha para isso, o que acaba acontecendo, e aí é uma coisa histórica, principalmente para nós latino-americanos, é essa sensação de pequenez. Essa sensação de que somos mais vitimados, de que somos pessoas menos potentes, né? Se você tiver curiosidade, tem um livro do Malcolm Gladwell, se eu não me engano, é o Fora de Série, né? Porque ele tem uma série de livros, se eu não me engano, é o Outliers, né? O Fora de Série. Em que ele apresenta, por exemplo, essa síndrome do cachorro, né? Essa síndrome do cachorro de rua, do apequenado, dentro de uma história relacionada ao pouso dos aviões pilotados por brasileiros em Nova York. Por quê? Porque a forma como a relação da torre de comando faz com o piloto, ela é mais objetiva, ela pode ter a sensação de maior rispidez, ela segue alguns processos e, obviamente, os nossos pilotos também, né? Isso é um levantamento de um americano sobre nós, o que não significa que ele esteja 100% correto. Mas é interessante a provocação que ele faz, justamente porque nos coloca para pensar o quanto, na verdade, a gente está estipulando o nosso teto muito baixo. A gente pode ter um potencial, e acredito eu, que na maioria das vezes, e aí sim, esses profissionais da motivação e etc., fazem um ótimo serviço, que é alargar a nossa sensação de potência. Porém, se ela for alargada demais, a gente se distancia de nós. E aí a gente acaba tentando subir uma montanha que não nos pertence, né? O Everest é para menos pessoas. Agora, é muito interessante quando a gente olha para isso, porque a partir do momento que a gente se aproxima da nossa própria natureza, da nossa própria potencialidade, a gente ganha consciência da montanha que é nossa, do topo que nos pertence, a gente ganha duas coisas muito interessantes. A primeira delas é a autorrealização, porque de fato você vai entrar no flow do Mihaly Csikszentmihalyi.
né? Você vai entrar em um processo onde o desafio presente, ele puxa você dentro de um processo de desenvolvimento das tuas próprias competências, dos teus talentos, das tuas inclinações, daquilo que é absolutamente singular, particular, seu. Tentar subir a montanha que não lhe pertence faz justamente o contrário, vai te frustrar e talvez você passe uma vida inteira tentando subir uma montanha que simplesmente não é tua. Segundo ponto, o primeiro então essa autorrealização, essa satisfação, porque quando a gente entende a própria montanha, quando a gente entende a nossa própria potencialidade, a gente se realiza nela, né? A gente se realiza de maneira a compreender que o melhor que você pode dar está sendo dado. E esse é o segundo ponto. Ao darmos o melhor que a gente pode dar, a empresa ganha. E a empresa ganha muito em alta performance, em resultado, em um ambiente mais adequado, em lucro. Por exemplo, quando eu falo em ambiente mais adequado, a partir do pressuposto de que a gente ganhou consciência da nossa própria montanha, é porque eu estarei mais contente comigo mesmo. E eu passo a observar o meu contexto, os desafios, os problemas que este contexto apresenta, como parte do processo de subida da minha própria montanha. Às vezes, se eu estou subindo uma montanha que não é minha, estes desafios podem parecer degraus importantes. Porém, ao vencê-los, vem muito mais desafios e o pico parece que fica cada vez mais longe, né? Eu estou usando algumas metáforas e através delas eu espero que a minha mensagem chegue até você de uma maneira muito clara. Então, ao reconhecer a tua potencialidade, você sobe a própria montanha, tem um processo de autorrealização, executa o melhor do teu potencial e a empresa ganha da melhor maneira. Porque se não fizer isso, a empresa perde. A empresa perde justamente porque a pessoa estará tentando entregar o que não cabe a ela. Voltando na natureza, você pedir para uma mangueira te dar maçã, ela não vai dar. Só que na natureza isso é muito dado, isso é muito explícito, isso é muito fácil de ver, porque aquela semente de manga só pode dar manga. E aí vem tanta interferência, barulho de novo passando ao nosso redor, porém o maior barulho que a gente tem que vencer é o barulho interno, é o barulho que nos coloca em uma ilusão de maneira que eu me distancio de mim mesmo, ok? Então, a partir do momento que a gente faz esta caminhada, ela é uma caminhada absolutamente salutar. E agora, conecta as duas coisas, olha que interessante, né? A hora que eu tenho um funcionário, um liderado e até mesmo um líder consciente da sua potencialidade, as interferências, como esse barulho novamente que está insistente hoje, eu acho que é uma grande coincidência do sistema trazer tanto barulho para nós, porque é barulhento isso que eu estou te falando. Ele é incômodo, ele gera um certo desconforto. Parar para pensar e falar assim, o céu não é o limite, o seu céu é o seu limite. O topo da sua montanha é o seu limite. Pode ser que a sua montanha seja gigantesca e você absolutamente não sabe disso. Então, voltando, vamos juntar essa consciência com uma estrutura, com estratégia, com recurso, com conteúdo, com o apoio da liderança dentro do processo de desenvolvimento humano. Então, quando a pessoa faz o seu próprio PDI, ele está vinculado aos resultados que a empresa entende que aquela pessoa pode entregar dentro daquilo que se chama das suas competências que precisam ser desenvolvidas, ok? Então a gente tem este movimento de esforço para o desenvolvimento humano dentro das companhias, junto com a consciência individual e coletiva do que é a montanha daquela pessoa e do que é a montanha daquele grupo. Porque às vezes a própria empresa está colocando na frente do funcionário uma montanha que não lhe pertence. Então, se este é o caso, você contratou errado. A empresa contratou errado. E eu sei que esse é um processo que não é simples,
E ele demanda tempo, ele demanda expertise, ele demanda experiência. A gente muitas vezes precisa arriscar um profissional, porque se ele mesmo não sabe a própria montanha, imagina a empresa, perdão, o quanto a própria empresa vai saber. Então, é um trabalho experiencial. A pessoa e a empresa precisam se permitir. Porém, se este processo de experiência na contratação, no desenvolvimento daquele funcionário, não é feito a partir da consciência da potencialidade individual, a gente vai gerar um nível de frustração enorme. E aí, como recurso da corporação, a liderança é levada a gerar pressão, é levada a gerar um ambiente ríspido, um ambiente menos propício à convivência humana, um ambiente regido somente por métricas, um ambiente regido somente por regras e, como eu disse, por grande pressão, o que gera o efeito contrário, ou seja, é uma montanha gigantesca para quem não pode subi-la, para quem não tem a competência ou as inclinações, talentos e habilidades para subir essa bendita dessa montanha. Eu mesmo, Tiago Petreca, passei anos sem saber qual é a minha própria montanha. Para você ter uma ideia, eu comecei a dar aulas em 1996. Um trecho histórico aqui para você compreender um pouquinho mais de onde eu estou partindo e por que eu tenho segurança em falar isso para você e te ajudar e te apoiar num processo de conscientização da potencialidade individual para gerar uma grande potencialidade coletiva, que é justamente do seu time, agora falando para o líder. Então, em 96 eu comecei a dar aula. E aí, na minha jornada, eu fui vendedor, eu fui implantador de novas ferramentas de otimização na área gráfica, eu tive empresa de publicidade, uma agência de publicidade, eu tive agência de mídia, fui diretor comercial de televisão, fui radialista, trabalhei com apresentação de programa em televisão, trouxe a Get Abstract para o Brasil, fiz projeto que eu levei para Babson, chamado Incentiva a Ler, que tem muito a ver com essa parte nerd minha, de quem ama ler, que vive com livros, não consegue viver sem os livros. Tive uma experiência com venda de terrenos, ou seja, foi uma loucura absurda. E aí, uma das minhas formações que eu estou fazendo agora, mais recente, é filosofia clínica. E eu passei pela clínica filosófica e foi muito curioso, porque ao olhar para a minha historicidade, que parece uma copa de árvore, né, aquela coisa totalmente ramificada, parecia que não fazia sentido. E ao analisar a minha própria história, eu começo a entender um pouco mais. E a filosofia clínica é um dos ferramentais que eu utilizo para conseguir ajudar e apoiar os meus clientes. Aí eu atuo com várias empresas no Brasil, principalmente através da Get Abstract, através de mentoria e através de consultoria. Para isso, inclusive, depois dessa jornada toda, eu criei o mapa da liderança. Então, talvez você não queira, neste momento, falar, poxa, Tiago, eu quero uma consultoria, eu quero uma mentoria, mas eu quero ter uma ideia deste processo, porque tudo isso que eu estou te falando é possível se fazer através de uma metodologia. Então você pode entrar no meu site, thiagopetreca.com, e lá você vai ter acesso ao mapa da liderança. E aí você já vai conhecer um pouquinho mais do processo, da estrutura que eu te ofereço para conseguirmos fazer o quê? Para que a gente consiga, primeiro, começando com o líder ou com os líderes, então consultoria com grupo, mentoria, no meu caso, é absolutamente individual, né? Para que a gente crie um processo em que o próprio líder ganhe contato, consciência realista sobre os seus próprios potenciais, né? Para isso tem a filosofia clínica, tem a própria filosofia, tem a neurolinguística, tem a neurociência, tem ferramentais de coaching, ferramentais de empreendedorismo que eu trouxe da Babson, tem ferramentais de consultoria generativa que eu trouxe com o Robert Dilts, eu sou o primeiro consultor generativo no Brasil. Então, tudo isso, quando é junto e misturado, ele emerge como uma metodologia. E aí eu acredito, fechando esse meu raciocínio, que esses esforços de desenvolvimento na empresa que buscam, os mais sinceros,
busca um baita resultado para a companhia e um baita resultado para o próprio funcionário, colaborador, ele como potencial máximo da própria vida. E ao ser assim, ele entrega esse potencial máximo em qual contexto? O contexto corporativo, justamente esse. E dá certo. Funciona. No meu próprio site eu tenho algumas declarações, são pessoas que já experimentaram um pouco dessa história e eu gostaria de te convidar a experimentar também, tá bom? Então lembrando, só para a gente fechar aqui o nosso raciocínio, o mais importante para a gente colar e ganhar potência e subir, inclusive as nossas metas e resultados com o desenvolvimento humano, é trazer a consciência da nossa própria montanha, da nossa própria potencialidade. Espero já ter te ajudado com este vídeo, ter te provocado a trazer à luz uma reflexão que vale a pena para a sua própria transformação. Eu sou o Thiago Petreca, nos vemos no próximo vídeo.